Graça e paz, família. Apóstolo Sérgio, canal Minha Contribuição. Hoje vamos falar sobre a soberania da igreja, ser ramo da videira verdadeira. A palavra diz assim, Efésios capítulo 1, no versículo 22 e 23. Mas antes, não esqueça, dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Vamos lá para a palavra então? Efésios 1, 22 diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então aprendemos que soberania está acima das situações, é ser imune a elas, mas entendendo, não é no sentido de não sentir as situações, mas de não parar por conta das situações. Então, para que a gente entenda a soberania, é necessário que a gente entenda o conceito de igreja. Por exemplo, a palavra igreja, ela aparece pela primeira vez falada pela boca do próprio Messias, do próprio Jesus, lá em Mateus, no capítulo 16. Diz assim, o versículo 16: respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares da terra terá sido desligado no céu. Então o apóstolo Paulo, no livro de Efésios, ele fala sobre ter os nossos olhos, os olhos do nosso coração iluminados. Para quê? Para que nós possamos entender a grandeza do chamado, a grandeza da soberania de Cristo. Então essa iluminação, ela vem aqui na vida de Pedro. Pedro entende isso, ele entende que Cristo é a igreja, e a igreja é Cristo, e por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Você entende? A igreja é constituída então por Cristo, mas aqueles que foram chamados por Ele para ser como Ele é. Então veja bem, mas tem algumas coisas que acabam sendo contrárias à soberania. Por exemplo, quando entra na igreja ou entra em qualquer situação, o espírito de divisão. Lá na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja. Em 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 13, diz assim: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloé de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós vos dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Acaso está a casa dividida? Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Então é um questionamento do apóstolo Paulo para aquela igreja, que estava totalmente dividida. O próprio Cristo, ele já nos dá um recado sobre o que acontece com o reino dividido. A Bíblia diz em Mateus 2,25 que Jesus diz assim: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então o espírito de divisão, ele é contrário à soberania de Deus. Uma outra coisa contrária é a religiosidade. Jesus também coloca lá em Mateus 23,13: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. Ou seja, ele coloca aquela questão da religiosidade funcionando como se fosse uma arma contra a soberania. Ou seja, enquanto mais você vive uma religiosidade, esquece de viver a vida cristã de verdade, não entende que ser cristão é um estilo de vida que agrada a Deus, o resultado vai viver pela religiosidade, e o resultado vai acabar levando outros para aquele que não é o caminho, nem a verdade, nem a vida, porque existe somente um caminho, verdade e vida, que leva até o Pai, que é o Senhor Jesus Cristo.
A outra questão também é a estrangeirice, ou seja, algumas pessoas que estão no corpo de Cristo, mas não fazem parte do corpo de Cristo. A Bíblia diz assim, 1 João 2,18: filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles sairão do nosso meio. Olha o que a Bíblia diz: entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Ou seja, estrangeirice não está ligado à língua ou à forma de expressão, mas está ligado ao espírito da pessoa. Ou seja, é como aquela doença, aquela célula defeituosa que está no corpo físico, assim também é no corpo espiritual. Às vezes tem células defeituosas que não fazem parte daquele corpo, e ao invés de fazer benefício para o corpo, estão fazendo mal para o corpo. Então, a estrangeirice também é contrária à soberania. E o que acontece quando eu vivo a soberania? Como é que eu faço para tomar posse dessa soberania? Quando eu entendo que eu sou ramo da videira verdadeira, quando eu entendo que eu sou um com Cristo, como diz João capítulo 15, assim como diz também em Mateus capítulo 7, diz assim, toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar-se-á fora. Portanto, pelos frutos vos conhecereis. E veja a palavra do apóstolo Paulo, conhecidíssima, em Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. O que Paulo está dizendo? Eu sou ramo da videira verdadeira. Como ramo da videira verdadeira, precisamos produzir bons frutos. Para ser soberano também, eu preciso abrir mão dos encantos dessa terra, entendendo algo, que a minha porção ela é muito mais excelente. Deus tem algo muito melhor para mim, para você, para sua casa, para sua família. A Bíblia diz assim em 2 Timóteo 2,4: ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. Tá? Então, quando a gente se encanta com as coisas do mundo, a gente acaba abrindo mão da soberania de Deus. Então, como é que eu tomo posse da soberania de Deus? Quando eu entendo que eu sou santo, que eu sou separado, que eu sou chamado por Jesus. João 17:19 diz assim: e a favor deles, está falando de nós, de mim, de você, eu me santifico. Jesus está dizendo assim: eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. E Pedro dá uma palavra poderosa para nós em 1 Pedro 1,16. Está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então tudo isso aí faz com que nós venhamos tomar posse da soberania de Deus. E tomando posse dessa soberania de uma forma plena, o que acontece? Nós atraímos a glória de Deus através da nossa unidade, através da igreja, através da vida de Deus. Quando nós somos soberanos na plenitude, nós estabelecemos o propósito real do reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração do Cristo em Mateus capítulo 6. Quando eu tomo posse da soberania, o que acontece? Eu entendo que a igreja soberana, ela é luz e sal, luz para os homens e sal para a terra. Ou seja, onde nós caminharmos, nós vamos iluminar e dar sabor, dar vida. Então hoje nós precisamos tomar posse, não receber, mas tomar posse da plenitude da soberania de Deus. Por que não receber? Porque você já recebeu, Jesus já colocou sobre a sua vida. Então se aproprie dela e viva de maneira que Jesus seja glorificado todos os dias na sua vida. E aí sim você toma
posse da palavra e diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Que Deus lhe abençoe, um beijo no coração, amém e amém.